Olá, simples assim, seja muito bem-vindo a esse momento onde nós compartilhamos nossas experiências e nossos conhecimentos, eu e minha esposa, através dos atendimentos de casais que nós realizamos durante o dia inteiro e nós tiramos esse momento para trazer aqui para você a importância de você conhecer a comunicação baseada, fundamentada nos temperamentos, ou seja, nos perfis comportamentais das pessoas. E esses perfis, como já foi dito em outros vídeos, são 4 perfis: o dominante, que nós falamos ontem, o estável, o influente e, por último, o conforme, que nós vamos falar. Mas hoje é o estável. Como é que funciona esse perfil comportamental? A pessoa que tem esse perfil, ela normalmente se apresenta como uma pessoa muito dócil, calma, paciente. É uma pessoa extremamente fácil de se relacionar. Ela é acolhedora, é amiga. As pessoas estáveis, elas são pessoas muito ligadas no relacionamento. Elas dão importância para o outro. E através dessa importância, ela acaba oferecendo para esse outro uma escuta muito qualitativa. A pessoa que está conversando com esse perfil, ela se sente muito, um nível de atenção muito alto. São ótimos conselheiras. Por quê? Porque o estável ouve com o coração. Uma das prerrogativas do estável é manter um relacionamento conectado com o outro, olhos nos olhos, muito próximo, estabelece uma relação de confiança, de cuidado, de carinho. As pessoas estáveis são pessoas fáceis de se relacionar. Agora, esse relacionamento ele pode complicar um pouco quando a gente fala de relacionamento conjugal. Porque o estável ele tem uma forma de se relacionar muito baseada no ritmo. O estável ele tem um ritmo muito pessoal. E esse ritmo, para algumas pessoas, é um ritmo lento. Então é muito comum as pessoas terem essa avaliação a respeito do estável. Nossa, ele é muito devagar, ele é muito lento. Inicialmente, nos relacionamentos, essa característica é muito atraente, porque o estável ele vai trazer uma segurança para o relacionamento, ele vai trazer todas essas características que eu falei no início, e isso vai ser muito gostoso. Mas dentro de uma rotina relacional, esse ritmo menos acelerado do estável vai parecer que ele é uma pessoa desinteressada, é uma pessoa que não tem sonhos, é uma pessoa descansada, preguiçosa. É muito comum que as pessoas considerem ou rotulem o estável como uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa devagar, ai meu Deus, eu não tenho paciência. Mas nem sempre é assim. O estável, normalmente, ele é processual, ele precisa de um tempo para absorver uma informação, para absorver uma tarefa. Ele pensa no começo, no meio e no fim. Ele monta um esquema onde ele possa se sentir seguro para atuar, onde ele se sinta seguro para pensar nas regras, que são muito características, são características muito comuns dentro desse perfil. E depois que ele desenhar isso, ele vai planejar toda a sua trajetória. Por isso que é muito complicado uma pessoa mexer no esquema do estável. O estável ele não se dá bem muito com alterações de rota. Com você fazer uma pegadinha e mudar tudo que havia combinado. Porque aquilo que ele diz que vai fazer vai ser feito. Ele tem uma estabilidade muito grande nas ações. Ele é estratégico, ele é bom de planejamento. Dificilmente você vai ver um estável abandonando um projeto no meio do caminho. Depois que ele engatou a primeira marcha, ele vai até a quinta, ele vai até a quarta, a quinta marcha, ele vai trabalhar todos os processos. Por isso que muitas vezes, dentro de um relacionamento conjugal, uma pessoa que é estável, é muito comum você ver ela estática, apática. Principalmente se ela tiver se envolvida
com seu cônjuge, e seu cônjuge for uma pessoa dominante, por exemplo. O dominante, para realizar a ação, ele faz o que for preciso, ele tem jogo de cintura, ele vai mudar uma decisão em cima da hora, e isso para o estável é o fim. Isso vai levá-lo a uma posição de apatia, de paralisia. Ele vai ficar normalmente, ele vai recuar da situação e ele vai se isolar, porque ele precisa de um tempo, ele precisa refletir. Se houver mudança, ele precisa digerir aquela mudança, ele precisa criar um novo planejamento para essa mudança. A pessoa que é influente também vai ter alguns problemas. Pode ser que ela tenha alguns problemas com o perfil do estável. Por que, Hélio? Porque normalmente o influente, por ser muito extrovertido, comunicativo, brincalhão, ele tem uma tendência a passar dos limites da pessoa. Ele é aquela pessoa, o influente, é aquela pessoa espaçosa. Ele ocupa o seu espaço e ocupa o espaço do outro. Então isso para o estável é como se fosse uma invasão de território. E o conforme, a pessoa, se o estável tiver casado com o conforme, para ele também vai ser um pouco complicado, porque o conforme é questionador. O conforme costuma pressionar. Quando ele sabe de algo, por ele ser muito crítico, por ele ser muito pesquisador, ele vai defender uma ideia e ele vai querer discutir aquela ideia. E para o estável discutir algo, ele precisa ter muita propriedade, ele precisa ter muita certeza. Mas normalmente o estável vai fugir de conflitos. Ele vai sempre preservar o ambiente. Ele quer que sempre o ambiente esteja em paz, tranquilo. Quando esse ambiente proporciona isso para o estável, ele flui, ele se comunica, ele fala o que ele pensa. Mas se você gerar uma pressão, se você trouxer conflito para a interação, o estável ele tem uma tendência muito grande de se fechar. Ele vai fugir daquilo ali. Ele precisa que você o trate com muito carinho, com muito respeito, principalmente respeito. Há uma possibilidade muito grande, se o seu parceiro ou a sua parceira tiver esse temperamento de estabilidade, dela estar se sentindo em dano, dela estar em sofrimento, porque normalmente as pessoas têm impaciência para lidar com o estável. Porque o estável ele costuma ser um pouco prolixo nas suas colocações de ideias. Ele costuma ser demorado, ele costuma ser um pouco lento, né, para contar uma história. E isso para o dominante é o fim, porque o dominante, quando ouve uma história, ele já sabe o começo, o meio e o fim dessa história, ele já está doido para falar no lugar e ele costuma atropelar essa pessoa estável. E o influente vai fazer muito barulho. Isso para o estável não é muito bom. Ele se incomoda um pouco com ruídos, com barulhos. Agora imagine isso numa rotina. Imagine quando o estável não se sente uma pessoa respeitada dentro do seu tempo. Por isso que é tão importante dentro da comunicação a gente exercer a empatia. O estável é uma das pessoas que mais vai precisar de uma audição empática, de você perceber o tempo certo. Então, quando você estiver com uma pessoa calma, tranquila, desconfie. Talvez você esteja ali diante de uma pessoa que precisa de um tempo pausado, de umas ideias bem colocadas. Não que ele seja burro, longe disso. As pessoas estáveis são muito inteligentes, são muito observadoras. O que a gente precisa se atentar é que elas são processuais. Elas precisam de um tempo para digerir, para refletir e assim aderir à sua ideia e ao seu pensamento. No sábado agora estaremos falando mais sobre esse temperamento. A gente vai trazer na íntegra os 4 perfis comportamentais. A partir de 5 horas da tarde, a gente vai estar na nossa live e eu quero te esperar juntamente conosco para compartilhar esse conhecimento, para que você possa fluir melhor na sua relação e injetar saúde no seu casamento. Um grande abraço e até amanhã, no próximo, onde nós iremos falar do influente. Tchau e obrigado pela sua atenção.